8h35. Bom, espero que o pastor me dê uma outra oportunidade para terminar a palavra, que vamos começar hoje com certeza. Amém? Vamos abrir... Oi? 7h35, mas até às 8. Até que podia ter uma hora a mais, né, Bruno? Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos. Salmos não. 1 Samuel. Alguém desliga o ventilador para mim. Desliga o ventilador. 1 Samuel. Peraí. Peraí que eu vou... Ah, tá, eu abri a segunda, peraí. Perdi aqui, peraí. Segunda Samuel 11, me achei. Apenas o primeiro versículo. É uma passagem bem conhecida, mas eu acredito que Deus tem algo diferente a falar conosco esta noite. 2 Samuel 11, apenas o primeiro versículo nos diz assim: decorrido um ano, no tempo que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos, e com ele todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra foi lida, Senhor, na Tua igreja nesta noite. Que o Senhor possa vir a falar aos corações dos meus irmãos, como falou ao meu, Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça para a honra e glória da Tua igreja. Em nome de Jesus, nós te damos graças. Amém. Pode tomar um assento, irmãos. É uma passagem bem conhecida, como eu já falei, e na época que aconteceu esse fato, era uma época propícia para a guerra, né? Porque era a estação da primavera. Não havia chuva e naquela época não tinha asfalto, né? Devia ser aqueles caminhos muito difíceis. Deveria encher d'águas e as carroças, os carros, os cavalos eram difíceis passar por aquele lugar. E por ser primavera, havia muitos alimentos, então o exército tinha como se alimentar, porque eles ficavam distante de tudo, distante de provisões, de celeiros. Então, por onde eles passavam, provavelmente haveria comida. E Davi, ele ficou. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu colocaria crise existencial na vida do fiel. Crise existencial na vida do fiel. Davi era um homem que foi considerado segundo o coração de Deus. Ele era um homem temente, obediente, fiel. Ele era um homem que tinha tudo dele, ele se voltava para o Senhor. Mas ele teve um momento de crise. Quero eu imaginar que nós, enquanto servos de Deus, nós também temos as nossas crises. Quem não tem aqui? Eu sou a primeira a levantar a mão. Nós vivemos esse embate, nós vivemos essa dificuldade de entendermos
o que é ser um cristão, o que é estar na presença de Deus, o que é viver uma plenitude com Deus. Nós vivemos isso. E Davi, por ser um homem, também viveu isso. A palavra diz que era uma época dos reis irem para a guerra. Todos os reis estavam se preparando, todos os reis estavam à frente do seu exército para poderem guerrear. E a gente percebe que ele perdeu o quê? O foco. Ele perdeu o foco do que ele, enquanto rei, deveria estar fazendo naquele momento. Ele ficou para trás. Ele deixou que os outros fossem e ele ficou distraído. Ele ficou distraído, desapercebido. E qual não muito distante, muito de nós cristãos, às vezes acontece isso na nossa vida. A gente perde o foco, a gente se distrai, a gente coloca coisas mais importantes e a gente não percebe que Deus está o tempo todo ali nos chamando. Está o tempo todo ali nos sustentando naquela nossa pouca força. E Davi, ele pegou e foi distraído, né? Olhar para onde não deveria. E nós também, muitas das vezes, fazemos a mesma coisa. Ficamos distraídos com a televisão, com a internet, que rouba o nosso tempo. Às vezes, todo mundo fica me zoando. Zuleika, eu mando uma mensagem para você, 2 dias depois você lê a mensagem e manda a resposta. Mas, irmãos, é muito corrido o tempo. As coisas passam muito depressa, né? As coisas são assim, ó. Eu vi a irmã Cristiane, uma irmã em Cristo nossa, que o bebê dela já está quase nascendo, né? Eu falei com a Mônica, e a Mônica falou, o neném dela já está para esses dias. Eu nem sabia que ela tinha ficado grávida. Mas eu vi nas redes sociais hoje por um descuido, assim, né? Mas eu vi, estava lá nas redes sociais. As redes sociais sabem muito mais da vida das pessoas do que o próprio Deus. Porque se tem mais tempo de se apresentar às redes sociais do que se apresentar a Deus. Se fica mais preocupado em não ficar desinformado das redes sociais do que de Deus. De Deus a gente deixa para depois, deixa para a semana que vem, deixa para o próximo radical eu vou, para o próximo índio eu vou, para o próximo tarde com os idosos eu vou, a base missionária próximo sábado eu vou, e tudo vai ficando para depois. E o que acontece com Davi? Ele também cansou, estava desanimado de repente, foi se distrair, olhando para onde não devia, pensando aquilo que não devia. Vocês já perceberam que os nossos pensamentos, eles são traiçoeiros? Traiçoeiros demais. Você mal começou a fazer alguma coisa, daqui a pouco vem aquele pensamento, não faz isso não, vai para lá, mexe aqui, faz aquilo, é melhor fazer isso. E quando você vê, você já está longe daquilo que você se preparou para fazer. É incrível, você começa a fazer faxina na casa, nós donas de casa, temos pouco tempo e tem que dar conta de muita coisa, você começa a fazer faxina, daqui a pouco você abre uma gaveta, aí você pega uma coisa, pega outra, vai ler um papelzinho, daqui a pouco passou 2 horas e você não fez nada. A nossa mente, ela nos leva muito fácil. E as redes sociais é as mesmas coisas, elas roubam o nosso tempo. Ela rouba o nosso tempo. E nós não conseguimos fazer o quê? Com que o nosso trabalho produza aquilo ao qual é necessário. E Davi, com essa distração dele, vocês conhecem muito bem,
ele se afastou do propósito de Deus, cobiçou aquilo que não tinha que cobiçar, foi caminhando cada vez mais para longe de Deus e não conseguia o quê? Mais voltar. Porque o pecado é assim, irmãos. O pecado ele vai nos seduzindo, nos seduzindo. Eu costumo dizer que as drogas mesmo, cigarro, álcool, maconha, cocaína, isso são uma amante. Aí vocês vão dizer assim, pô, Zuleika, amante? Sim. Porque o sujeito, quando começa a usar drogas, seja qualquer uma delas, ele começa escondido, ninguém sabe, ninguém vê. E ele fica usando. Aí daqui a pouco ele dá um mole. Alguém descobre que ele usa cocaína. Aí o que ele faz? Não, eu vou largar, foi só a primeira vez. Aí já começa a mentir. Só que ele não consegue se desvencilhar daquele vício que ele tem. O pecado ele é assim, ele é viciante. E por você não conseguir largar o seu pecado, você fica ali cedendo cada vez mais, daqui a pouco alguém vê, alguém sabe, alguém conta, aí o camarada não tem mais vergonha. Todo mundo descobriu que ele trai a mulher dele. Aí ele anda mesmo, quer falar, fala. Dá a mão à amante, passa pela rua, não se esconde mais. E a droga é a mesma coisa, o sujeito acaba se mostrando. Ele não tem mais vergonha, ele não tem mais medo. Todo mundo faz, eu também posso, eu uso é com meu dinheiro. Ainda fala assim, eu uso é com meu dinheiro. E Davi, ele começa a ceder a esse pecado, que ele começou a lançar mão dele. Obrigada. Ele começou a lançar mão. Abriu mão daquilo que ele tinha como mais precioso, que era o quê? Honrar ao Senhor. Porque ele foi seduzido, não por aquela mulher que estava na casa dela, mas ele foi seduzido por ele mesmo. Porque o pecado, irmãos, diferentemente de muita gente, eu acredito que o pecado não está aqui fora, o pecado está aqui dentro. O pecado está dentro de mim, não é aqui fora. Não é o que eu vejo que faz eu pecar. É o que eu tenho dentro de mim que faz eu pecar. Porque eu e outra pessoa podemos olhar para a mesma coisa. Eu rejeito, o outro pega para si. Então o pecado não é o que está aqui fora. E muitas das vezes a gente se engana achando que estamos sendo tentados. Mas nós não estamos sendo tentados por aquilo que acontece aqui fora. Nós estamos sendo tentados por aquilo que já habita dentro de nós. A crise existencial que Davi viveu aqui, a gente não está falando da vida de qualquer pessoa, a gente está falando da vida de um fiel ao Senhor. Esse pecado aqui fora não foi o que entrou nele, já estava nele desde o momento que ele distorceu aquilo que Deus queria para ele. Porque ele, enquanto rei, ele tinha que estar à frente. Ele tinha que estar militando, tinha que estar guerreando as coisas do Senhor. E muitas das vezes nós fazemos a mesma coisa. Ao invés de estar pegando no arado, ao invés de estar levando a palavra, ao invés de estarmos cultivando e deixando crescer aquilo que Deus tem semeado, eu tiro a minha mão e falo que eu não posso, falo que não dá, falo que eu estou ocupada, falo que hoje não. Mas eu não acabei de dizer que eu e o outro olhamos para a mesma coisa? Eu não posso ser melhor do que o outro. Ninguém é melhor um do que o outro. Você só deixa de ser melhor quando você escolhe não ser bom. Porque a possibilidade é para todos. Jesus, na cruz do Calvário, ele não falou assim, vou morrer só por A, por B ou por C. Não. Ele morreu por todos nós, igualmente. Aquele que era pecador, ele também morreu. Aquele que não era, ele também morreu por ele. Foi por todos que Deus morreu.
Mas quando eu entro na minha crise, eu me anulo, eu me afasto, eu me escondo. Porque um pecado vai chamando outro. E mais à frente, né, Davi, ele começa a ver somente aquilo que ele quer. O que Davi quer? Ficar com Betseba. E ele fica com ela escondido. Só que ela fica grávida. O pecado dele agora vai aparecer. E o que eu faço? Davi pensou, vou fazer com que o esposo dela venha, fique com ela, para que todos pensem que o filho é dele. Você percebe? Um rei tendo um pensamento tão infantil. Porque como que ele ia dar conta desse amor que ele tinha por ela, quando esse marido voltasse? Ele ainda acreditava que podia dar um jeito. Gente, é um absurdo. Tem coisas que a gente ouve, que a gente fica pensando assim, nossa, como é que pode o sujeito não ver que isso não vai dar certo? Crise existencial. Você na crise, você se pega a qualquer coisa para fazer dar certo. E não vai conseguir fazer dar certo, porque é absurdo. Você fica tentando, e não vai conseguir fazer dar certo. E lá no Salmo 139, vamos abrir lá no Salmo 139. Davi trama, faz com que Urias volte, ele não vai se deitar com a sua esposa, e diz para Davi, Davi chama ele e fala, vai ficar com a tua esposa, vocês vão passar aqui ainda alguns dias, e ele fala, quem sou eu para ir ter com a minha casa, com a minha família, e deixar os outros guardas aqui ao relento? Não pisarei na minha casa. Olha que homem temente, que homem de bom caráter, que homem temente aquilo que foi dado a ele enquanto oportunidade. Ele não quis desfrutar. Mais uma vez, ele não teve como ficar. No Salmo 139, a palavra nos diz que Deus, ele é soberano em todas as coisas. O primeiro versículo fala assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor sonda e conhece. O Senhor sondava e conhecia o coração de Davi. E o que Deus fez? Mandou o profeta Natã. Porque Deus viu que Davi sozinho, ele não ia conseguir enxergar o pecado dele. E muitas das vezes, irmãos, Deus levanta Natãs na nossa vida para nos despertar que o caminho que eu estou indo, eu vou me perder. Que o caminho que eu estou indo, eu não vou conseguir permanecer na presença de Deus, porque eu vou me esconder, eu vou me perder. E é muito difícil, irmãos, aquele que conhece a glória de Deus, se afastar da glória de Deus, para depois conseguir voltar. Aquele que nunca conheceu o Senhor, ele volta. Mas aquele que se afastou, é muito difícil. Eu, desde que me converti, e eu ali, né, e vendo pessoas sendo usadas, né, pessoas abençoando a vida do outro, profetas do Senhor, só que eles foram se afastando. E hoje estão comendo as bolotas do mundo. E eram homens e mulheres de Deus. E isso me fez ficar o quê? Atenta a todo momento. Porque para mim sair da presença de Deus, basta tão somente eu andar para a direita ou andar para a esquerda. E ficar por ali.
rapidamente tudo vai conspirar para que eu permaneça naquele lugar. As coisas vão acontecer para que eu venha me enraizar fora da presença do Senhor. Eu vou ficar fora do arraial. Eu vou ficar fora da comunhão. Conheço pessoas que a essa hora estão em casa, assistindo o culto pela televisão. Tem ninguém para ter compromisso com ela. A palavra é boa, irmãos. Mas a gente precisa ter Natãs nos orientando. A gente precisa ter Natãs nos mostrando aonde nós estamos errando, cuidando da nossa vida. Por isso é que precisamos estar congregando. Porque aqui faltou um irmão, faltou outro. Gente, cadê o irmão? Cadê fulano? E cadê? Vamos lá, vamos ver. Nós estamos nos movimentando e cuidando uns dos outros. O povo de igreja não se mete na vida do outro, ele se preocupa com o outro, porque o Espírito Santo desperta. Ontem na base, eu tive uma atitude. Primeira foi porque meu pastor mandou eu fazer, né? E segunda, eu não tinha noção do que aquela atitude que o pastor mandou eu fazer na semana passada ia ser algo que ia ser usado hoje. Entende o que eu estou falando? A gente precisa ter um Natã na nossa vida, para que a gente não se distraia e não se perca. Para que a gente não vá muito longe e fique por lá mesmo. E depois não tem forças de voltar e estar junto. Uma certa vez eu preguei aqui sobre os penetra. Igreja tem muito penetra. Que vem porque gosta de estar no meio do crente, gosta de fazer o que o crente faz, gosta de andar, gosta de rir, gosta de cantar, gosta do movimento, mas não é crente. Na hora de sentar na mesa, ele se esconde, porque ele sabe que o dono da mesa não o conhece. Aleluia! Aí ele tem vergonha. Aí ele se sente pecador, porque ele é pecador. Não tem problema ser pecador, mas eu preciso desejar sair desse lugar de pecador. E pecador somos todos nós a todos os dias. Se nós fôssemos contar quantas vezes pecamos por pensamento, por atos, por pequenas atitudes. Quantas vezes? Hoje pela manhã, um calor danado, eu cansada. Ai, morrendo de fome. Débora falou não sei o que comigo. Débora, me deixa, me esquece. Sem necessidade. Eu precisava ter falado com a minha filha desse jeito, mas eu falei. Entende o que eu estou falando? Porque a gente pensa que pecado é adulterar, é matar, é roubar, é se prostituir. Levantar a palavra para com aquele que não necessita, isso é pecado, irmãos. Você está magoando o outro. Você está desrespeitando o outro. Filho, quando você fala para sua mãe, mãe, me erra, me esquece. E a sua mãe contando com você, para você auxiliar ela. Isso é pecado, irmãos. Porque a sua mãe passou noites de noites cuidando de você, protegendo você. E hoje ela só quer que você auxilie em alguma coisa. E você fala, mãe, me esquece, me erra. Isso é pecado. E Deus está contemplando. E Davi tem Natã para despertar ele. Natã desperta e ele cai em si. E esse Salmo 139, ele começa dizendo, Senhor, tu que me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra nos meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Davi, quando escreveu esse salmo, ele deveria ter lembrado que aquela altivez que ele tinha de ter conseguido ser rei, de estar prosperando, dele estar à frente de um grande exército,
de ter muitas conquistas, muitos palácios, tudo de abundância Davi tinha. Aqui ele lembra que ele precisa de Deus sondando ele para que ele não venha pecar novamente. Nós precisamos, irmãos, entender que quando nós deixamos o Senhor nos sondar, aleluia, corremos riscos de errar menos, corremos riscos de pecar menos, corremos riscos de agradarmos mais a Deus e não ao inimigo de nossa vida. Porque muitas das vezes eu vejo crente dizendo: o inimigo me atacou, o inimigo me envergonhou. E quando eu apuro meus olhos para aquela escuta, meus ouvidos para aquela escuta, o que eu escuto é que a carne dele deu uma rasteira nele. Ele fez aquilo que ele queria. Ele se rendeu o que a carne dele estava pedindo. Hoje de manhã nós falamos sobre a alma, aonde estão nossas emoções, nossos desejos e as nossas vontades. Você precisa saber quem você é, para você ter as armas certas para você lutar. Davi começou a ver que ele dependia de Deus mais do que ele estava achando, porque ele não se conhecia. Ele tinha algo na vida dele que fez com que ele saísse da presença de Deus e trouxesse uma maldição para a família toda dele. Porque a família deles, você sabe, né? Davi teve uma família derrotada. Derrotada. Salomão reinou, mas também não conseguiu se permanecer na presença de Deus. Deus honrou de não deixar que a linhagem de Davi fosse retirada, mas porque Deus o honrou. Porque toda a família dele se perdeu pelo caminho. Isso foi um momento que ele se distraiu. Ele teve uma crise existencial. Mas para a honra e glória das nossas vidas, nós estamos vivendo no tempo da graça de Deus. Aleluia. E a graça de Deus nos alcança. E o Senhor chama você hoje a ler o Salmo 139. Eu li 2 capítulos. Vou ler os 2 últimos, o 23 e o 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheces os meus pensamentos. Vê se há em mim caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Esse salmo tem que ser a nossa oração todos os dias de nossa vida. Porque quando eu começar a entender que eu preciso depender de Deus a todo momento da minha vida, eu não vou ficar presa, irmãos, naquilo que sobrevém à minha vida. Eu não vou ver a adversidade que eu não consiga vencer. Eu só não consigo vencer porque eu estou olhando com os meus olhos carnais. Os meus olhos espirituais estão adormecidos. Eu não enfrento, eu não luto, eu não venço. Porque eu preciso ver Deus agir para depois eu me posicionar. Aleluia. Deus, ele age, irmãos, porque você confia nele, deposita nele e espera nele. Aí o Senhor age. Porque enquanto você ficar sentado, ou até orando, e falando: Senhor, eis-me aqui, estou esperando, apressa-te que eu estou desfalecendo. O que vai acontecer? Você vai continuar orando desse jeito, porque você ainda não creu no seu coração, no poder de Deus sobre a sua vida. Aleluia. E Deus, ele age a todo momento, a todo tempo. Só precisamos nos posicionar e falar para o Senhor: sonda-me, Senhor.
Porque Deus, Ele é tão amoroso, irmãos, que Ele não tira os nossos carrapichos se a gente não falar: Senhor, tira esse pecado de mim, me liberta disto, Senhor. Ele está vendo, porque Ele sabe. Antes de nós mesmos falarmos, Ele já sabe o que nós desejamos. Então, que nesta noite, você venha pedir ao Senhor para sondar a você. Que você venha pedir ao Senhor para restaurar o teu altar. Aleluia. Pois Ele é fiel para fazer infinitamente mais. Saia daqui com essa certeza que quando você e eu começarmos a andar na direção ao qual o Senhor deseja para nossas vidas, rapidamente não estaremos mais aqui, pois teremos alcançado a estatura de varão perfeito. Todo dia eu corro atrás dessa perfeição, pois não tem nada aqui que me dê prazer ao ponto de eu querer ficar aqui. Vocês entendem o que é isso? A gente precisa ter esse desprendimento, irmãos, para nós podermos nos aproximar de Deus. Porque se eu quero uma eternidade com Deus, eu tenho que me desapegar do que eu tenho aqui nessa terra. Porque se eu ficar apegado ao que eu tenho aqui, eu vou ficar aqui. Eu não vou para a glória. Então eu tenho que ter intimidade com esse Deus. E se eu não estou conseguindo, eu tenho que pedir que Ele me sonde, que Ele me guie. E que Ele envie profetas, como Natã foi lá despertar Davi para a minha vida. Mas quando o profeta chegar e falar em nome de Deus na sua vida, você ouça. E entenda que aquela palavra é para você. Hoje pela manhã eu falei na escola dominical que o culto, quando Deus fala alguma coisa, tem sempre alguém que pensa naquele que não estava presente. Irmão, Deus fala é para mim e para vocês. Deus fala é conosco que está aqui. Aquele que não está aqui é porque não tinha que estar aqui. Deus vai falar com ele em outro momento, em outra hora. Mas que você deixe o Senhor sondar a sua vida. Que você se prostre diante do Senhor. Pois Ele vai transformar a tua vida sim, não importa. Aleluia. Ele só precisa ter espaço e a sua autorização. Vamos nos colocar de pé. A outra metade fica para outro dia. Mas eu creio que Deus falou ao coração dos meus irmãos, como falou ao meu coração quando eu li essa palavra. Porque nós temos que saber, irmãos, que Deus, Ele é infinitamente perfeito em toda a sua existência. Se nós existimos, foi porque o Senhor nos criou. Foi porque o Senhor nos formou. E desde que estávamos no ventre de nossas mães, o Senhor, Ele era conosco. O Senhor nos conhecia. O Senhor nos preparou tudo aquilo ao qual Ele quer para nós. Já está escrito, já está separado. O nome de cada um já tem uma história linda para o Senhor. Mas nós ainda não estamos fazendo aquilo que o Senhor deseja. Davi, ele teve muitas falhas, mas ele era um homem que tinha um coração quebrantado. Dizer que erra, dizer que precisa de perdão, pedir perdão, se prostrar diante de Deus, tem que ser um desejo contínuo nas nossas vidas. Pois só assim o Senhor vai nos ajudar a permanecermos, a vencermos as nossas crises, a vencermos as nossas falhas. Porque a crise existencial, irmãos, tem levado muitos, tem ceifado muitas vidas. Muitas pessoas têm se perdido. Porque ela, por si só, não consegue mais desfrutar daquilo que Deus deu a ela.
ela não consegue desfrutar mais daquela vida que Deus deu. E nós, enquanto igreja, temos o melhor para desfrutar nessa terra. Aleluia. Nós temos uma salvação. Nós temos algo maravilhoso nos esperando. Aleluia. Mas precisamos continuar lutando. Precisamos continuar nos prostrando diante do Senhor. Porque os dias têm sido maus, irmãos. Vamos pedir ao Senhor que nos sonde, que nos mostre, que nos molde, que arranque de nós tudo aquilo que não provém dele. Muitas das vezes não provém do inimigo, provém de nós mesmos. Porque vencermos a nossa carne é algo muito difícil. Mas nesta noite, eu quero orar com você. Eu quero orar por você, aleluia, crendo que Deus irá sondá-lo, crendo que Deus irá repreender e tirar e te mostrar, porque só Deus só vai tirar aquilo que Ele está te mostrando aí. Deus só vai tirar aquilo que Ele está trazendo à sua memória, aleluia. Porque é isso que você precisa jogar fora da sua vida. É isso que você precisa deixar o Senhor tirar. Você não precisa mais se esconder. Porque você não será mais um penetra na casa do Senhor. Tu serás chamado filho, aleluia. Porque o filho tem sempre o melhor do seu pai. O filho sempre recebe aquilo que precisa. Porque o pai quer ver a alegria do seu filho. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, irmãos. Comece a pedir o Senhor para te sondar. Comece a pedir o Senhor para tirar tudo isto que está aí. Para mudar esta maneira de você ver a vida. Para mudar esta maneira de você querer ver a vida. Aleluia. Porque nós precisamos desejar. Precisamos buscar o Senhor sobre nossas vidas. Oh Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai. Nesta noite, Senhor, a tua igreja se coloca diante do teu altar. Olha aí, Senhor. São teus filhos, são aqueles que ainda desejam ser filhos teu, Pai. Eu quero crer, Senhor, que aquele que ainda não te chama de papai, aleluia, está com o coração ardendo nesta hora, para poder ter intimidade contigo, Pai. Sonda, Senhor, estes corações. Corações, Senhor, que precisam ser quebrantados. Corações que precisam, Senhor, se render diante de Ti. Senhor, dai, Senhor, a alegria. Dai, Senhor, a singeleza. Dai a pureza de coração, Senhor. Porque a sua palavra nos diz, se não tivermos o coração puro como de uma criança, não conseguiremos ver a tua face, aleluia. Olha aí, Pai, a tua igreja, Senhor, te pede, te busca nesta hora. Vai entrando, Senhor, vai atuando. Oh Deus, trabalha, Pai. Deus de aliança, oh Senhor, aleluia, de promessas, oh Deus, Deus que não é homem pra mentir, Senhor, tudo pode passar, oh Deus, tudo pode mudar, Senhor, a tua mas tua promessa, palavra vai oh meu Senhor amado. Trabalha, Deus. Trabalha, Senhor. Deus de promessas, Deus que não é homem pra
mentir. Oh, Deus, Tudo pode passar, tudo pode mudar, Deus. mas tua palavra vai se Aleluia. cumprir. Oh, Deus. Posso enfrentar o Deus, que aleluia. for, eu sei quem luta por Verdade, mim. Deus, Teus peleja, planos Deus. não podem Peleja, meu ser Senhor. frustrados. Dai, Senhor, o meu Deus. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, As alianças Deus que quebradas. não é homem pra mentir. Pai, Tudo pode passar, em nome de tudo Jesus. pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluias. Meus amados, que o Senhor possa ministrar sobre a vida de vocês e que vocês possam pedir dia após dia, para que o Senhor possa sondar vocês, para que nós não venhamos ser afligidos nos dias maus e se afastarmos da presença do Senhor. Que haja paz, que haja alegria e que haja abundância do Senhor sobre a vida de todos nós. É o que eu peço e agradeço ao Senhor por esta vitória em nome de Jesus. Amém.